Olá, caro aluno, seja bem-vindo à videoaula do tema Administração Pública, Princípios da Administração Pública e artigo 37 da Constituição Federal. Ao final de seus estudos, esperamos que você compreenda os princípios constitucionais aplicados na administração pública e identifique e defina seus princípios. Vamos lá? A administração pública está classificada como direta e indireta. Ela será direta quando as atividades forem exercidas pela Presidência da República e ministros, bem como pelos entes federais, estaduais e municipais. E indireta quando exercida por instituições que possuem personalidade jurídica própria. Vamos conhecer essas instituições? A primeira são as autarquias, que são criadas por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita própria. Um exemplo é o Banco Central. Temos também as empresas públicas, que são dotadas de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União. São criadas por lei para a exploração de atividade econômica que o governo seja levado a exercer por força de contingência ou conveniência administrativa. Por exemplo, a Caixa Econômica Federal. Também existem as sociedades de economia mista, dotada de personalidade jurídica do direito privado e criada por lei para a exploração de atividade econômica sob a forma de sociedade anônima. Trata-se da união entre o Estado e os entes privados, como a Petrobras. Por fim, temos as fundações públicas sem fins lucrativos, como é o caso do IBGE. Tanto a administração pública direta como a indireta são obrigadas a obedecerem aos 5 princípios da administração pública. Vamos conhecê-los? O princípio da legalidade existe para que a administração pública possa trabalhar com autonomia e sem que haja influências arbitrárias do Estado. É um princípio de legalidade unificado com a liberdade dos cidadãos, de proteção à sua intimidade, vida privada, honra e imagem. Diversas disposições constitucionais trazem essa garantia, como o artigo 5º da Constituição, que diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Já o princípio da impessoalidade obriga que o servidor público atue com neutralidade, seguindo fielmente o princípio da legalidade e o da igualdade. Por exemplo, o ingresso de um cidadão na carreira pública por meio de concurso público aberto a todos os cidadãos. Pelo princípio da moralidade, o servidor está obrigado a executar as suas atividades com ética e moral. O agente público não pode utilizar seu cargo ou função para praticar, por exemplo, de tráfico de influência e corrupção, como no caso de oferecer dinheiro a um policial rodoviário federal na tentativa de não receber uma multa por excesso de velocidade. O 4º princípio é o da publicidade. Os órgãos governamentais são obrigados a darem publicidade de seus atos administrativos para a sociedade. Um exemplo de publicidade a nível federal são as matérias veiculadas ao Diário Oficial da União. Por último, temos o princípio da eficácia. Esse princípio obriga que os servidores públicos executem as suas atividades com eficácia e eficiência e que vem consolidado em exercer com imparcialidade, neutralidade, transparência, eficácia e desburocratização, atendendo o cidadão com qualidade, ética e educação. O administrador público deve se aproximar do cidadão, facilitando o uso da máquina administrativa. Esses 5 princípios são o alicerce da administração pública, que não se esgota somente neles. Diversos outros são apresentados na Constituição Federal, como o princípio da igualdade, que versa que todos são iguais perante a lei, e o princípio da razoabilidade, que trata da aplicação da lei com proporcionalidade, justiça e adequação de medidas disciplinares aos casos concretos. Bem, chegamos ao final da videoaula, esperamos que você tenha aproveitado o nosso encontro e compreendido um pouco mais sobre os princípios da administração pública e o artigo 37 da Constituição Federal. Lembre-se que os princípios são muito importantes, já que estabelecem regras aos servidores públicos no cumprimento de suas funções frente à sociedade. Obrigado pela sua companhia e até breve!